Olá, ouvintes! Meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal. Eu sou o Fabrício Dias. Amanda Alcântara. E Gabi Messeder. Hoje eu sou a entrevistadora porque o tema é o quê? Eu R1. E eu tô bem longe da residência. Então, meu papel vai ser o quê? Perguntar, tirar tudo de vocês. Vamos Coisa entregar boa, tudo e mais Gabi. um pouco. Isso aí. Então, pra hoje começar quente. Como foi o primeiro dia na residência de vocês? Primeiro dia como R1. Tudo mudou? O meu primeiro dia, ele não começou no primeiro dia oficial da residência, eu fui antes, porque a Lau tava de plantão. A Lau, minha amiga, formou comigo na faculdade e depois a gente entrou na residência juntos. E aí ela tava de plantão e pediu pra eu ir com ela, era um plantão de internista, pra gente trocar ali nossa inexperiência junto. Dois inexperientes somam um experiente. Exato, 2 inexperientes soma meio. E aí eu fui com ela, não era meu plantão, eu fui pra ajudar e tudo. E foi ótimo pra mim também, porque eu aprendi muito já. No meu primeiro dia eu não tava tão desesperada. Então, eu lembro exatamente, assim, como se fosse hoje. E a escala, ela não saía com muita antecedência. Eu não sei como é que era na residência de vocês. A escala saía, tipo assim, a residência ia começar segunda, a escala saiu 00:40. E eu ia começar no CTI. Eu acho que eu já até contei isso aqui. E eu morria de medo de CTI, eu tinha noção nenhuma. E aí foi um mix, assim, de... Meu Deus do céu, vou passar vergonha todo dia, vou querer chorar. Foi desesperador. Meu primeiro dia na residência foi o primeiro dia mesmo, primeiro dia. Eu entrei no hospital no primeiro dia da minha residência. Porque eu passei na prova, eu fui chamado na prova numa sexta-feira e começava na segunda. E eu não fui no hospital nem sábado, nem domingo. De jeito nenhum, assim. Falei assim, não, vou na segunda. E aí, meus documentos, essas coisas todas, essas burocracias que a gente tinha que fazer, não fiz nada disso antes. E eu cheguei, meu primeiro estágio era no CTI. Eu nunca tinha entrado no CTI na minha vida. Nunca. Como acadêmico de medicina, não entrei, não fiz estágio de CTI, nada disso. Pasmem. Hoje eu trabalho com CTI. Entrou e nunca mais saiu. Exatamente, então foi Primeiro de muitos dias. Gente, no primeiro dia da residência, eu tava num estresse tão grande, assim, de, tipo, que lugar que é esse? Como que eu vou fazer, assim? Como que eu vou lidar com esse lugar novo? Como que eu examino esse paciente? Eu tinha vindo do ambulatório, né? Eu trabalhei um ano e meio. Então, eu via isso naquela novidade ali com muito medo, assim. Eu chegava no box do paciente, assim, na frente dele, aquele paciente entubado, aquele monte de coisa pendurada nele. Eu ficava olhando aquilo e falei, gente, por onde que eu começo? O que é isso que tá aparecendo ali? Falei, É muito diferente. Foi muito difícil. Mas foi muito difícil. Meu primeiro dia, assim, eu lembro que eu não fiz nada, assim. Eu fiquei olhando, eu pedi pro plantonista, falei assim, eu posso te olhar? O que você faz? E assim, não sei o que fazer. Não vou conseguir te ajudar. E foi um primeiro dia, assim, que eu lembro de cada detalhe do que eu fiz, porque eu comecei a aprender a lidar com uma realidade totalmente diferente. E essa realidade, assim, o primeiro impacto foi muito difícil, assim, foi muito, muito complexo. E aí, falei, gente, eu tenho que começar por algum lugar aqui, entender alguma coisa. E eu começar a perguntar. Eu comecei a perguntar, até pro técnico de enfermagem. E assim, que é o que a gente aprende pra caramba. E eu comecei a descobrir que a gente aprende demais com a equipe multidisciplinar aí. Que aí eu cheguei pro técnico, mas pra que é isso aqui? Não, isso é uma sonda. Eu falei, tá. Isso vai fazer o quê? Não, e isso aqui? Como que eu mexo nesse negócio aqui? Nesse monitor aqui? E eu comecei a me interessar pela terapia intensiva nesse primeiro dia. De uma forma bem traumática, eu acho. Mas eu comecei no primeiro dia. Então, assim, foi uma... não me preparei antes, não cheguei antes no hospital, definitivamente. Eu caí direto dentro do CTI. E foi traumático. Não foi... Fica aí uma primeira dica para os nossos ouvintes, né? Uma Nossa, postura de super. humildade, de não saber tudo e ir atrás de saber, perguntando para todo mundo. Porque a gente não sabe tudo, né? Exato. A gente, assim... E Até a gente hoje, não sabe, gente. a gente não Não. sabe tudo, não. E é muito bom. Eu falo que a gente, quando tá...
quando a gente troca, né? Quando a gente está num lugar que a gente está trocando experiência com as pessoas, você não ensina, você também recebe. Assim, hoje a gente está numa posição que é o inverso, né? Hoje a gente é preceptor de residência. E a gente continua aprendendo até hoje. Então, assim, lá no início, é lógico que a gente aprende muito mais do que... A curva de aprendizado é diferente, né? Assim, mas maior, o aprendizado ele continua o resto da vida. aprendizado, não tem dúvida que é isso. Não. E você, doutora Amanda? Eu fui maravilhada para o hospital, primeiro por causa da escolha da especialidade clínica médica. Eu já falei isso aqui antes, meu internato foi no Odilon Berens, meu internato de clínica médica. Então, a turma da clínica era muito boa. Então, e era assim, eu achava eles foda, né? Os bons da medicina. Então, eu falava, opa, eu quero ser igual, eu quero fazer clínica médica, que eu acho que é uma especialidade que dá, assim, né, faz a gente... Ficar bom médico. Ser um bom médico, né? Um médico por completo, assim. Então, eu fui muito animada nesse sentido, assim. E foi uma escolha muito importante. É uma escolha, né? A primeira residência é uma escolha muito importante, eu acho, pra gente. E eu fui também... Só que a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no hospital, eu fui pra capela rezar. Que bonitinho. Porque eu fiz no São José. E eu sou devota de São José. Então, a primeira coisa... Ainda tem a capela lá até hoje. Então, a primeira e coisa era onde foi... você queria? E era onde que eu queria. Então, Que legal. a primeira coisa foi agradecer. Né, de estar num lugar que eu sempre quis fazer. Né? E sempre quis a especialidade, sempre admirava muito. E queria ser, né, fera, foda. Achava que eu ia ser boa demais. E aí, no primeiro dia, quando eu entrei, né, quando a gente começa a rotina, a gente fala, opa, o buraco é mais embaixo. Mas daí tiramos outra dica, seja grato. Nossa, super. Gratidão é uma coisa Isso é uma coisa até pra Seja lembrar. humilde, seja grato. E pra lembrar ao longo da residência, porque é punk, gente. A gente engole sapo todo dia. Você trabalha, é uma entrega enorme, carga horária pesada. Muita coisa que você não sabe e que você tem que se virar ali pra fazer. E estressante mesmo, assim, aquela rotina. E durante o percurso, assim, é claro que tem hora que dá aquela desanimada. Fala assim, meu Deus do céu, tanta coisa pra fazer e tal, o que eu tô fazendo aqui? Mas aí você tem que lembrar o porquê de você estar fazendo isso, né? A gente sempre fala isso, de lembrar o motivo, de lembrar a razão pela qual você escolheu fazer aquela especialidade e ser grato por estar ali, porque você se preparou e quis muito estar ali, né? Então, envolveu estudo, envolveu abdicação de outras coisas. Então, ser grato e lembrar das razões faz a gente passar por esse período de uma maneira mais leve. Convicção. Eu acho que você tem que estar convicto que você está ali por um propósito. Então, assim, ter propósito e convicção do que você faz e do que você vai construir. E lidar com a residência como um período mesmo de construção. Passa, né? Termina. Ela começa e termina, né? Então, assim, e Gabi, essa palavra é muito legal, passa. Passar, a gente tem várias formas mesmo de passar. A gente pode passar realmente e passar. Inexpressivamente. E passar de uma maneira, assim, que igual você um deixe furacão. marcas. Entendeu? Então, assim, em que a gente... e a gente vai falar muito disso, assim. Porque o comportamento durante a residência, a sua visão durante a residência, ela vai te nortear durante todo o processo. E o seu resultado final, ou o resultado no final da residência, né? Eu acho que a gente nunca está pronto, mas no final da residência, ele esse resultado vai ser fruto de tudo que você plantou. Então, se você começa, você está convicto e você está com um propósito de construir, então, assim, no final, não tenho dúvida que você vai colher os frutos. Você vai chegar no final e falar assim, olha, esse caminho valeu a pena. É o que a gente fala muito, né, Fabrício, da entrega, né, do que a gente propõe mesmo, né, do amor, o quanto de dedicação, de amor que a gente faz e coloca no que a gente faz, né. Tudo na vida a gente começa, né, tem a paixão, você se apaixona por aquilo, eu acho que é isso, sim, você se apaixonar pela carreira que você está construindo, e o amor, ele vai vir naturalmente, assim, as coisas,
naturalmente aquilo ali aquela paixão vai se consolidando num amor que é Eterno mesmo, assim. pela profissão, como não só algo que você vai, nossa, isso aqui é o que é minha subsistência. Não, isso aqui eu amo fazer isso. Isso aqui eu venho para cá, não é como um trabalho só. E a residência é isso, assim, se você encara a residência como não só uma parte, uma obrigação, que é uma obrigação, mas assim, se você encara só como isso, você corre o risco de ser muito mais árduo o processo, muito mais difícil. Aí você fica cansado durante a residência, mas você não fica estressado. Né? Essa é a diferença. O cansaço, gente, a gente Não estaria tem mentindo como, aqui se falasse lógico que ninguém não. ficou cansado na Mas residência. eu ia ser uma pergunta. Como foi, que essa é a visão que vocês têm hoje, lá, voltando na época, Carol R1, como foi a expectativa, a quebra de expectativa antes de entrar e quando entrou? Como foi essa mudança? Teve uma mudança? Você tinha uma expectativa diferente? Como foi? Não teve quebra de expectativa. É engraçado isso, assim, eu sempre fui muito pé no chão, assim, na faculdade foi a mesma coisa. Eu vejo, às vezes, os meninos se decepcionando com a faculdade ou se decepcionando com a residência porque esperam uma coisa, estão com a expectativa lá em cima, e, às vezes, a realidade é boa. Só que a expectativa era tão desalinhada com a realidade que gera uma frustração. E não é porque a realidade é ruim, não. É porque a sua expectativa que estava muito alta, estava desalinhada. Então, deixa eu falar que, assim, eu não tive grande surpresa, não. Me preparei. Eu brinco que você está se preparando para a guerra. Então, eu avisei minha família, avisei meu marido. Falei, a guerreira vai partir, mas vai voltar. E assim, era isso. Eu queria dar meu melhor. Então, muitas vezes, a carga horária, que já é alta... sei lá, meu chefe precisava de cobertura num plantão, eu tava chegando em casa inúmeras vezes. A moça que trabalha lá em casa, ela brinca e fala assim, eu ficava 3 dias sem te ver, porque eu ia e não voltava, porque precisava e eu ficava. Então, era aquela pessoa com quem podiam contar. Isso aí é importante, assim. Porque fazer além do básico, né, que é o que vocês estão falando. E isso vem da motivação. Então, no final, tá tudo interligado. Eu sempre tive muita consciência de que eu tava em A. Eu queria chegar em C. Só que para chegar em C, eu tinha um caminho. E o caminho é a residência. Então, para chegar lá na frente, eu tinha que passar por aquilo. Se eu passasse da melhor forma possível, eu conseguiria chegar em B, talvez, mais cedo. E de uma forma melhor. Então, eu acreditava muito nisso, assim, de fazer o melhor para eu me formar. Eu tinha muita responsabilidade com a formação. Eu tinha muito medo, eu formei com esse medo, assim, de me formar uma médica ruim. O medo do bem, né? O medo do bem, que é o medo que não te paralisa, mas te impulsiona a melhorar a sua formação, né? Se capacitar. Então, isso perpassou pela escolha da residência. Eu queria uma residência com escopo teórico, mas com muita prática. E eu tinha uma paixão, assim, meio que um amor platônico por onde eu fiz residência, pelo Mater Dei. Eu passava, achava lindo, eu consultava muito lá. Então, foi a realização de um sonho. E aí, assim, quando as coisas iam mal, ou não iam como esperado, assim, no dia a dia, minha rotina pesada, ou alguma frustração, eu lembrava desses grandes porquês, assim, que sustentavam ali o meu sonho, sabe? Você tá falando de medo. Medo, se a gente tem medo, a gente vai fazer alguma coisa. Você vai fazer alguma coisa porque você tem medo. Eu tenho medo de me tornar uma médica, eu tinha medo também, sempre tive, de ser um médico ruim. Na verdade, eu acho que nem sempre você vai fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Se você tem medo, você tem que fazer alguma coisa pra melhorar aquele medo. Tem gente que paralisa, fala assim, eu tenho medo, eu não vou. Isso é pânico. É verdade. É uma insegurança, né? Pânico te paralisa. E aí a gente, às vezes... O medo te bota pra frente, né? O medo, ele tem que te motivar. Uhum. Se ele te motiva a algum lugar, é medo. Agora, se você se ele te paralisa, é pânico. E a gente vê isso muito. E às vezes a gente, numa situação, você fica em pânico mesmo. Você para, você diz, não sei o que eu vou fazer. Não consigo. Não dá. A gente fica paralisado. O início da residência, que a gente está falando aqui agora, ele é permeado por esses momentos. Do medo, do pânico, da angústia de estar ali falando assim, meu Deus... E o que você fez, assim, pra amenizar isso no começo? Você sabe uma coisa, assim, eu ao contrário, eu fiz residência num serviço, que é o Hospital Life Center, assim, que eu nunca idealizei estar ali, eu fui construindo as coisas ali dentro, sabe? Eu fui construindo meu caminho.
E sabe aquela coisa que você chegar num lugar e você falar assim, não, isso é bom, Uhum. isso é bom. Gostei de fazer isso. Acho que isso vale a pena. Nossa, assim, aí você vai descobrindo. Eu fui descobrindo as coisas ao longo da residência e fui usando aquilo como motivação, usando meus receios, as minhas dores ali para me motivar a falar, gente, se eu não tomar uma atitude, que você acabou de falar. Uhum. Então, assim, se eu não tomar uma atitude aqui, eu não vou conseguir mexer, assim. Eu vou ficar parado, não vou me desenvolver, eu não vou criar uma coisa que é fundamental na residência, chama network. Se você se apresentar para o mercado, você vai se apresentar para as pessoas. Você fica muito sumido ali. Você pode passar pela residência. Você vai passar. Você vai passar. Sem vencer essa insegurança, Então, né? E aí nem vão lembrar de você também. E é importante ser relembrado. Nossa, mas isso aí é fundamental, assim. A gente precisa de ter... E a carreira que a gente vai construir depende muito do que... desse propósito, dessa nossa visão do que você tem ali. Então, assim, eu tenho... Olha, isso é uma coisa que me motivou, eu estou motivado a melhorar, dar plantões, por exemplo. Assim, eu tinha medo, sabe de quê? De intubação. Morria de medo de errar na intubação. Acho que todo mundo tá começando a ter medo disso. Então, o que eu fazia? O que eu fiz? Eu fiquei amigo dos residentes de anestesia. Uhum. E no plantão, eu ia pro bloco e ficava sapeando lá. Na hora que dava, eu pedia para entubar, eles deixavam. Então, foi isso, né? Eu tinha medo, o que eu fiz? Corri atrás, fui atrás do pessoal, né, da anestesista e virei a rainha da intubação. Na residência. Na residência, ela falava que ela intubava até deitada. Porque eu tinha muito medo de, na hora de errar, né? Por isso dessas... até hoje. Por isso que eu entubo bem, modéstia à parte, tá, gente? Melhor do que intensivista. Mas isso gente, a Amanda corre nas veias de Amandinha, sangue de intensivista. Todo mundo sabe, correu, amiga. Passou, viu? Não passou nada, minha filha. Acho que tá aí, esse amor tá aí, ó. Essa chama tá acesa dentro de você. Mas então, conversamos sobre como vencer a insegurança do residente. E agora, como vencer o cansaço, o estresse, porque ele vai vir. Sim. Todo mundo sabe, todo mundo já espera. Você tá paradinho ali esperando a onda do tsunami. Como sobreviver a esse tsunami? E aí, o que você acha, doutora Amanda? Eu acho que primeiro tentar conciliar um pouco algum esporte que eu acho que é muito importante, né? Ajuda a gente Pra quem não sabe, a doutora Amanda também, além de melhor intubadora do Brasil, é maratonista. Que é no mínimo 10 quilômetros. Toda equipe de sucesso tem um atleta. É ela. Não tenho dúvida. Então, eu acho importante tentar, né, à medida do possível, conciliar. Algum exercício físico, alguma coisa que... Pra distrair um pouco, sim. E, só que, assim, eu acho também que é aquilo que a gente falou. Se a gente tá com a entrega, tá focado, a gente fica cansado, mas não fica estressado. Isso. Né? Então, eu acho que esse é o segredo mesmo, assim. Você tá empolgado, você vai cansar, mas aquilo não vai te angustiar. Então, assim, lembrar as razões, tentar ali no momento que você estiver cansado, saindo de um plantão, às vezes você teve que dobrar. Tem aqueles plantões infernais, você só quer chegar em casa. E nessa hora, lembrar o que você tá construindo, o motivo pelo qual você tá ali. Organização é fundamental para você conseguir incluir na sua rotina momentos que vão te aliviar o estresse, que vão te dar um pouquinho de realização pessoal. Então, pode ser variado, sei lá, ver o Netflix, sair com a família. Você só vai conseguir ter tempo para fazer isso se você se organizar. Por quê? Tem plantão da residência, que geralmente o residente trabalha um final de semana sim, não. Trabalhar à noite pelo menos uma vez na semana. Então, se você não tiver isso mapeado e planejado, você não consegue ali, meio que de última hora, ter disposição para conseguir fazer as coisas. Eu acho que essa organização, planejamento e disciplina, eles vão sustentar ali a rotina do residente que consegue vencer o cansaço. Eu acho que com essas 3 características que você acabou de falar, assim, com esses 3 fatores importantes, você vai ter menos imprevistos. Numa época de muitos imprevistos. Verdade.
Então, assim, a residência é uma época de imprevistos. Você acabou de falar que você estava chegando em casa, seu chefe liga, precisa voltar no hospital. Tá, você voltando para o hospital. Você lembrou que tinha que fazer um negócio que seu chefe combinou com você de manhã e você chegou em casa e esqueceu, volta para o hospital. Então, assim, isso acontece, os imprevistos eles vão ocorrer, vou ter que cobrir um plantão em cima da hora. E aí, isso na residência, quando você aprende a lidar com isso, você consegue ter essa organização de falar assim, olha, tá, se acontecer tal coisa, eu tenho esse plano, mas eu tenho esse plano. Você consegue passar pela residência, vencer esses desafios da residência de uma maneira mais leve. Porque eu acho que isso é uma coisa interessante também, leveza na residência. Nossa, assim. muito. Tentar ter um equilíbrio, né? Entre manter o máximo de controle que você consegue ter sobre a situação, mas não pirar quando as coisas fugirem do seu controle. Exatamente. E tornar- Porque é impossível você deter o controle na residência o tempo não tem- inteiro. não tem- Impossível. E tornar as coisas leves, eu acho que também é a questão da reclamação. Nossa. Se você é uma pessoa Falou que tudo. todo dia reclama, eu tô cansada. Não, ninguém eu aguenta, dei plantão. gente. Então as coisas, a vida fica pesada. Então, Fica mesmo. tá. Não reclama, criatura. Então eu acho que é um ponto Não, importante pra gente lembrar. Até a gente mesmo, a gente nos policiar disso Super. no dia a dia. E isso aí é um exercício diário. Aham. A gente tem que pensar assim que você acabou de falar da reclamação por que eu tô aqui? Por que eu estou aqui? E tem coisa na vida da gente que a gente escolhe. Eu escolhi estar aqui. E, assim, reclamar de uma coisa que você escolheu viver, assim, eu estou na residência porque eu escolhi estar aqui, porque isso vai ser bom pra mim, porque eu gosto do que eu faço. Viver isso reclamando, e começar a reclamar, tem que rever. Não, e na real, Começa a gente, rever. são pelo menos 2 anos. Pelo Ninguém menos. aguenta, você vai virar um mala. Ninguém vai querer. te chamar. É, E uai. tem, né? E tem os residentes, Mala. os reclamões Não, aí, e tá que com a ninguém dá cara conta. de morto lá, Ninguém preceptor, dá conta. assim, morrendo. Não, O que aconteceu? Eu tô muito cansado. Gente, Tá todo mundo. a Mandinha e o Fabrício foram meus preceptores e não me deixam mentir. A gente dava um plantão quando eu tava na 4, que era o residente virava na quarta e ficava na quinta. Várias vezes, assim. Depois isso mudou, enfim. Mas muitas vezes eu tive que ficar depois. E aí, a minha regra pra vencer o cansaço era tomar um banho da dignidade. Tomem banho, assim, depois do plantão. Ou no meio do plantão, pra você recuperar o up ali, dar uma... E mulher ainda... cheiroso. Seja um R1 cheiroso. Não, cara, Não, e assim, eu mulher nunca dá tive cansada. Assim, né? Eu nunca... Passa um blush, mas aí era golpe, amiga. Era só então foi truque. isso. Era tudo Foi truque. Ali, ó, um corretivo, rímel e vida que segue. Não, o truque era o seguinte. Banho da truque era- dignidade. o truque era O seguinte. Fabrício sabe, porque... O truque era o seguinte, o truque era viver intensamente aquilo ali. Isso é o truque. O truque não é maquiagem, o truque não é sério. O truque é estar ali. É porque o Fabrício, ele coordenava a UTI que eu trabalhava e eu fazia 24 invertida, às vezes 30. Aí eu ia, tipo, sei lá, sexta à tarde e saía sábado à noite. Isso, era 30 horas de plantão. Então, assim, mas era motivação. Isso ali, o truque é motivação. O truque não banho é ótimo. Assim, ele te dá energia. Agora... Não, é até pra Ele tirar a cara do alimenta cansaço. a sua Sabe por quê? motivação, Não, né? e pensa bem. O motiva. seu chefe vai lá discutir com você. Ele não tem nada a ver com quantas horas estava de plantão. Nada. E é muito chato você... E hoje, como preceptor, eu vejo o outro lado. Você tá conversando com uma pessoa que visivelmente não queria estar ali. Uhum. Sabe? Isso desmotiva também você até de discutir alguma coisa legal, sabe? E a clínica médica, ela tem essa particularidade. A clínica médica, muitas vezes, ela é uma passagem. Uhum. Ela é só... A pessoa quer fazer uma subespecialidade, uma especialidade dentro da clínica médica, ela tem que fazer clínica médica antes. Uhum. E isso é uma coisa muito importante tem isso também. mesmo, a dedicação não é a mesma, né? Quando alguém quer, vai fazer clínica mas médica, deveria né? ser. Deveria ser porque faz Sim, parte com da sua certeza. formação, assim, e viver a clínica médica intensamente, você vai estar preparando a sua próxima especialidade de uma maneira muito mais robusta. Não é pré-requisito à toa. Não é e assim, mas a gente vê isso demais, muito mesmo. Vocês estão... Não, teve uma vez, eu tava no hospital, aí eu tava escutando 2 residentes conversarem. Ah, não, eu fiz clínica porque eu não sabia muito o que eu queria fazer.
E eu vi que depois de clínica eu tava fazendo um tanto de coisa. Aí eu fiz tenho clínica. certeza que foi um péssimo Aí eu residente falei- de clínica médica. Aí eu pensei, né? Eu não falei. Eu pensei, só pensei mesmo na minha cabeça. Falei assim, meu Deus do céu, você tá depondo contra você. Você tá assim, criatura, o que você tá falando? Eu não gosto de nada, eu vou fazer clínica médica, né? Não, Então, gente, Aí sério. começou errado. Quebra, uma parte de mim morre, É que eu gosto de Uma tudo. fada morre tem que quando a fazer gente clínica fala médica, fazer né? clínica. Mas aí, gente, a gente passou pelos principais sentimentos do residente, Sim. né? O cansaço, o medo, a insegurança e tem ela, a frustração. Como vocês lidaram com a frustração, assim, de entrar na residência e ver esse abismo Nossa. entre o que você viu na faculdade e o que você vai viver agora na residência? Como foi? Carol, conta Isso aí eu acho que é o mais marcante. Porque era como se tudo que eu tivesse aprendido na faculdade, eu não conseguisse empregar ali. Então, você sente o começo da residência marcado por esse sentimento, pelo menos foi assim pra mim, do abismo entre a teoria e a prática. Porque a gente aplica muito pouco. Apesar de eu ter feito internatos muito bem feitos, Dedicados. assim, e tive a sorte de fazer com preceptores muito bons mesmo, e eu pude aproveitar muito. Isso diminuiu um pouquinho esse abismo. Mas é muita coisa e você não... Primeiro, que você não viu, então é uma enxurrada, um volume enorme de experiências, Funções, de funções. E não é só, gente, lidar com a técnica. Eu acho que é aí que tá o pulo do gato. Residência não é só aplicar a técnica, vai muito além disso. São habilidades de comunicação, que são essenciais, que é soft skills que a gente fala sempre. Habilidade de gerir a equipe. Então, principalmente na clínica médica, você vai ter que conseguir lidar e orquestrar todas as demandas do paciente e planejar o cuidado daquele doente. Então, isso aí, essa inexperiência para isso, assim, para essa atividade, deixava ainda mais angustiada. Além disso, que é outra habilidade importante do residente, é conseguir se organizar e se planejar bem para dar conta das tarefas do dia mesmo. Eu me via muitas vezes nos primeiros dias da residência, ali, sei lá, 2 horas, eu falava assim, meu Deus, eu não sei o que fazer. Não sei por onde começar. Por onde começar. É como se tivesse tudo muito bagunçado. Quem pega isso rápido, consegue se dedicar mais e aprender muito mais a parte teórica efetivamente. Isso porque é muito raro, né? já dominou. Muito raro. Né? Não, eu mesmo demorei, assim. Então, isso aí é uma coisa que a gente tenta passar para os nossos ouvintes e para os nossos alunos e residentes. Quais que são os caminhos mesmos, os atalhos para não ter que passar por tudo isso que a gente passou. Eu acho que é esse o ponto, assim, a gente tem, eu acho que quando a gente se propõe, e a gente se propôs, né, a criar o projeto que a gente tem hoje, é justamente e um dos objetivos não é só entregar a teoria técnica, a gente tem muito a entregar, de técnica e teoria. Ela é importante, que é né? fundamental. A gente tem até a gente falou de hard skills recentemente, assim, hard skills, que é técnica, é importantíssimo. A gente é, antes de tudo, um profissional técnico. Sim. Só que a gente é um profissional que trabalha com pessoas nas suas diferentes formas. Pessoas na gestão, pessoas como pacientes, tudo. Então, assim, se a gente... E o que a gente quer mostrar é isso, assim, o que nós queremos é dar esse atalho, é dar essa oportunidade de quem está nos escutando, nos vendo, nos acompanhando, de falar, olha, deixa eu escutar o que eles têm para falar, é importante e vai me ajudar a vencer a angústia, a vencer o medo, a vencer essa falta de organização do início da residência. O objetivo é ajudar com a nossa experiência para que vocês não passem pelos desafios que a gente passou. Meio que mastigar mesmo para entregar e facilitar o caminho. Troca, né? É trocar. É trocar com quem tá do outro lado, assim, com quem tá vivendo agora. Às vezes até uma realidade que a gente... Um pouco diferente do que a gente viveu. A gente viveu... Não tinha ninguém segurando na minha mão. Ninguém, absolutamente. Não, Vocês tinham? Não, de jeito nenhum. Não. Mas sabe que o segurar na mão, às vezes, assim, ele te...
em alguns muitas vezes, momentos. assim, o segurar não, na mão gente, é essa importante. arrancada inicial, Mas eu queria demais. o que a gente quer, e eu acho que às vezes a gente não Não quer... é alguém segurando segurar sua a mão mão. o tempo É inteiro. alguém pra te É falar alguém te assim, dando um empurra. Isso aí, É vai isso que que a você gente vai quer, longe. é. É, O que a gente quer é um impulso. E Isso. é o que a gente dá um impulso. Entendeu? exatamente. E porque a gente acha que... Só pra você não cair nesse primeiro degrau, senão você já Cai. foi. E é um Porque senão impulso tropeça e em cai. direção a ser um R1 extraordinário, né? Do R1 comum ao R1 extraordinário. É essa a proposta. É. E é isso que a gente busca sempre, assim. A gente... Você foi uma R1 extraordinária, doutora Amanda? Depende do que é, o que é ser extraordinária. Se extraordinária for ter dedicação, né, com o que faz, Aí. com os pacientes. Se ser extraordinário é dedicar, né, dar tudo ali que você consegue, seu melhor ali no momento. Eu, na residência médica, eu fui uma residente extraordinária, sim. Porque eu acredito Tanto que... foi que se destacou, foi chamada para ser preceptora. Então, é super bem quista, elogiada. Então, assim, não tenho dúvida. Assim, não que... Eu não acho que ser extraordinária é ser o melhor, não. Não. De forma alguma. É saber tudo, Não. também não. É dedicar mesmo, Não, isso né? não é mesmo. Não E a é. humildade, ir além pelo do básico. contrário, né? Sim. Ser extraordinário é saber que você não sabe tudo e ter uma postura de humildade para aprender Uhum. naquele momento e o resto da vida, né, Foi gente? a primeira lição do podcast hoje. Que foi a primeira lição. E você, doutor Fabrício? Existe Você se considera? Existe uma coisa em qualquer... isso é legislação, né? Que da residência, o que rege a residência, que é e uma das coisas é a matriz de competências. Quando você lê matriz de competências lá, o que eu essa semana eu dei um feedback para uma residente lá no hospital, que eu perguntei para ela, o que você espera do seu... você está no terceiro mês da residência. O que você espera aqui tá sabendo? Ela leu a matriz de competência inteira eu espero que no terceiro mês de residência eu saiba isso, aquilo, eu saiba técnica Nossa. disso, técnica daquilo, técnica daquilo outro. Eu falei, tá bom. Isso é o que está escrito aqui. Eu espero que você tenha empatia, que você tenha cuidado pelo outro. Não adianta nada. É o que vocês acabaram de falar. Sei tudo da teoria. Sei tratar a doença X perfeitamente. Mas não sei explicar para o paciente o tratamento que eu vou fazer. Isso é uma habilidade que é adquirida na residência, muitas vezes, de você ver a outra pessoa fazer. Uhum. Isso não está no livro. Isso não está no... Isso vai muito além, né? Hoje em dia se ensina técnica de explicações, de dar notícias, essas coisas todas. Existe técnica para isso. Agora, ver a forma com que a pessoa faz, com que o seu preceptor faz. Então, assim, é fundamental, e isso o residente tem que estar preparado para ter isso, e isso faz parte da humildade, né? De aprender com o seu exemplo ali. A gente tem que dar o Ver exemplo. como que Aprender faz, essa né? sutileza. Então, Isso. mas é muito sutil isso, Gabi, assim, e às vezes é uma nuance que você fala, nossa, mas E sabe como uma que coisa ele enxergou legal? isso? Isso eu adorava na equipe, que era a oportunidade de ir no quarto com o preceptor. Assim, porque tem muita coisa que você aprende vendo. Às vezes você sabe, vou conversar ali, o paciente tá com pneumonia, eu vou lá explicar pra ele. E aí, quando você vê outra pessoa fazendo, isso aumenta seu repertório. Sem dúvida. Então, é muito legal. Eu lembro que no internato tinha a oportunidade de acompanhar minha professora dando uma má notícia. Gente, me marcou de uma forma que eu falava assim, eu quero aprender como que ela faz. E todas as vezes que ela ia, eu falava assim, eu posso ir lá pra ver como é que é? E na residência não era diferente, porque eu queria aumentar esse repertório e... com o tempo, você vai construindo a sua forma de fazer. Só que você vai construir uma forma muito melhor se você tiver visto várias outras formas. Então, essa postura, assim, de aprendizado, de querer aprender com o outro, de entender que você tem muita coisa. Não é porque você domina a técnica da embolia pulmonar que vai chegar uma embolia pulmonar e vai ser a mesma coisa, entendeu? A doença, ela se expressa de uma maneira única Sem em cada dúvida. doente, né? Então, Então, ter noção disso é fundamental. ler isso, né? Ler no seu paciente o que isso é tempo, é isso que a gente quer ensinar, é isso que a gente quer passar, é isso que a gente quer que hoje os residentes, principalmente os R1s, eles saibam que é muito mais do que você dar uma explicação
super refinada sobre a doença X. É mais a profundo. forma com que você vai fazer aquele seu doente entender e acalmar o coração dele. Isso. É isso Então, que te assim, destaca. eu acho que É. é isso que você? é E foi o que você- pensando- E foi pensando nisso tudo que a gente criou o evento do R1 Comum ao R1 Extraordinário, dos dias 19 ao dia 25 de junho. A gente vai dividir um pouquinho de toda essa experiência que a gente falou com vocês. A gente pensou muito bem em cada detalhe, em cada dor, na nossa experiência ao longo aí de anos na preceptoria. E eu trazendo um pouquinho também dessa minha bagagem como residente, que não tem tanto tempo assim. Então, isso está muito vivo ainda na minha memória. E a gente trouxe todas as nossas experiências individuais, as nossas experiências como preceptores para facilitar a vida de vocês e conseguir diminuir um pouco dessa angústia que é tão presente e que pode atrapalhar muito esse início da vida profissional de cada um. Hoje tem, né, Imperdível. a gente fala muito em case, né? Uhum. A gente tem um case de sucesso. A gente Somos tem 3 três, né? cases de É. sucesso. Nós temos 3. Se Deus a quiser, gente- em breve 4. de sucesso, que é- produção. E aí as pessoas hoje em dia se aprende, né? Vamos aprender com um case de sucesso. É isso que a gente quer passar. Isso aí. É isso que a gente quer pensar difundir. que o case de sucesso, ele não tá lá em Harvard, ele pode estar aqui do seu lado. Vocês são cases de sucesso que estão aqui, disponíveis no Spotify, no YouTube, no Instagram. É isso, nas ciências médicas, no Mater Dei. É Fácil muito mais que... acesso, né? Gente, vai ser um prazer ter vocês lá com a gente. Nós vamos divulgar aí ao longo desses próximos dias mais detalhes, um pouquinho do que a gente tá preparando para vocês. Mas conto com a presença de todo mundo. Nós contamos, né? Isso. E agora, frases finais. Frase final. Nossa, a Mensagens frase de hoje é finais. linda, né? Cadê? É bonito Quem vai demais. falar? Aquele momento de tensão. Eu falo. Achei uma das frases mais bonitas. Então, gente, ó, atenção, que essa frase E é... resume um pouco, né, da mensagem que a gente passou. Que a arte Sim. da medicina seja a minha vocação eterna, onde cada paciente seja um livro a ser lido, cada doença seja um enigma a ser desvendado e cada vida seja um precioso tesouro a ser protegido. Uau. Nada mais medicina do que isso aqui, né, gente? E a gente vive essa medicina aqui. É muito bom a gente estar alinhado com a prática com o que a gente realmente E aí, idealizou, né? Isso é exato. lindo. A gente acredita nisso, a gente vive isso e é isso que a gente quer entregar para vocês. Com certeza. Foi um prazer Ó, um estar aqui beijo. com Beijo, vocês pessoal. mais uma vez. Um beijo. Até a Abraço. próxima.